Breno, em primeiro lugar, obrigado por aceitar o nosso convite para essa entrevista. É muito bom contar com a sua presença aqui nesse encontro. Acho que enriquece as discussões e aproxima ainda mais público e privado. A gente vê muito valor nessa interação. Eu que agradeço, Henrique. Estamos à disposição aí para a gente falar um pouquinho desse tema tão importante que é a parte de resíduos e descarbonização e tudo mais. Maravilha, vamos lá. Eu gostaria de começar justamente pela questão dos resíduos. Aham. Culturalmente, existe esse desafio aqui no Brasil. Não é algo que é muito factível para grande parte da população, Uhum. mas é algo que impacta demais na sustentabilidade, especialmente. Então eu queria ouvir de você como é que vocês endereçam esse tema na Veolia, quais Uhum. são os projetos que vocês têm e especificamente aqui na região sul, que eu sei que vocês têm uma atuação muito forte nesse sentido. Perfeito. De fato, é um grande desafio aqui no Brasil a questão de tratamento e destinação correta de resíduos. Por mais que isso tenha melhorado ano a ano, nós ainda temos aí mais da metade dos 5.500 municípios brasileiros com lixões. Então, isso realmente vamos dizer assim, é um desafio que nós temos ainda enquanto país para fazer o tratamento e destinação correta de todos os resíduos, né? Nós da Veolia estamos aqui no Brasil já há um bom tempo nessa área de resíduos, trabalhando. Aqui, na região sul, a gente tem projetos bem interessantes, né. Por exemplo, a parte de tratamento e logística de resíduos e serviços de saúde, nós atuamos nos 3 estados, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né. Agora, em Santa Catarina, é o estado que a gente tem mais soluções e algumas até inéditas do ponto de vista do Brasil, né. Pra você entender, hoje nós temos 4 ecoparques lá, no estado de Santa Catarina. É uma área onde a gente trata e valoriza resíduos. Então ele começa com o aterro sanitário, porque esse é o fim para todo rejeito, né, esse é um potencial de geração também de biogás, vamos falar daqui a pouco disso, mas outras tecnologias também, como a parte de, reciclagem, triagem, reciclagem, a parte de, compostagem, enfim. Então nós temos 4 ecoparques, um próximo a Criciúma, ali em Sara, um próximo a Florianópolis, que é Biguaçu, Blumenau, que também recebe outros tipos de resíduos industriais, tal, e finalmente em Brusque. Nós temos resíduos de serviço de saúde, como eu disse, em todos eles, em toda essa região, e temos algumas concessões, porque a concessão, ela, vamos dizer assim, ela pega o trabalho do começo ao fim, né. Então eu vou lá, coleto, o resíduo na casa do munícipe, transporto até o aterro, e isso tudo dentro de um contrato de prazo longo, mas com diferencial. Qual que é o diferencial? Nós fazemos uma concessão com cobrança direta ao munícipe, né. Então, assim como o munícipe paga, por exemplo, a conta de luz, a conta de água, a internet, ele sabe o quanto está pagando pelo, resíduo também, pela coleta do resíduo, né. E isso a gente faz muitas campanhas de conscientização para que ele entenda o real valor, né. Uma educação ambiental, no sentido de que ele precisa saber o que fazer com o seu resíduo, minimizar a geração de resíduo, poder separar, inclusive, e saber que ali, existe um trabalho da porta da casa dele para fora, aonde você vai ter toda uma logística de coleta daquele resíduo na hora certa, com a mesma frequência. Eu vejo a região sul mais avançada do que outras regiões nesse sentido, Você tem razão. né, você fazer o consumidor entender que a coleta e a destinação correta do lixo é tão importante quanto o abastecimento de água. Você mencionou os biocombustíveis, né, Uhum. quais são os desafios para a expansão dessa vertente aqui no Brasil, no seu modo de enxergar? Boa pergunta. No nosso caso, especificamente, o biocombustível, ele vem do biogás, né, gerado nos aterros sanitários, que, vem da degradação da matéria orgânica, né. Essa degradação dentro do aterro sanitário, isso é drenado e coletado o biogás, que basicamente é 50% desse gás é o gás, metano, né. Então a gente tem algumas formas de trabalhar esse biogás.
basicamente 2 formas. Geração de energia elétrica através de geradores, ao invés de ser óleo diesel, por exemplo, o combustível é o biogás. A outra solução, que eu acho que é a que está mais focado ultimamente, é o biometano. Basicamente, o biometano, o que que é? Você pega esse biogás, faz um tratamento desse biogás para que ele fique numa qualidade, vamos dizer assim, já para entrega, para o consumidor final. E aí, então, você tem um dos desafios, a distribuição desse biogás. Esse biogás ele pode ser distribuído através de tubulação, se você tiver uma área, por exemplo, industrial, onde haja esse consumo. Ele pode ser engarrafado e para uso, inclusive, veicular, ou mesmo, industrial. O primeiro desafio é o seguinte: exige investimentos altos nessa planta de purificação de biogás para transformar em biometano. E muitas vezes não tem uma linha de financiamento, tá certo? Específica para isso, porque como nós estamos falando de um combustível sustentável, um combustível verde, renovável, o que a gente sente falta primeiro exatamente essa linha de financiamento em função dos altos investimentos. Mas não é só isso. O setor, assim, ainda está, vamos dizer assim, engateando na questão da regulamentação, né. Inclusive as associações, a Brema, por exemplo, que é uma associação do nosso setor, ela tem brigado muito nesse sentido, para regulamentar a questão do biometano, de geração tanto agro, mas principalmente no nosso caso, de geração de resíduos. Vocês, você falou na sua primeira resposta, de uma concessão pública que vocês Aham. operam, mas vocês também têm clientes privados, né. Sim, temos. Eu queria falar sobre, as tecnologias que vocês implementam para otimizar os custos de energia dos clientes privados e Uhum. como a integração das renováveis, né, quais os desafios técnicos, Aham. operacionais de integrar renováveis Entrou. nesse serviço. Perfeito. De fato, aqui no Brasil mesmo, a gente trabalha, muito ligado também nesse público industrial. Aqui, por exemplo, no sul, a gente tem grandes indústrias como a ArcelorMittal, em São Francisco do Sul, onde nós estamos dentro da indústria, fornecendo utilities, fornecendo, não só a parte, de energia, de eficiência energética, mas também de outras coisas como gestão de resíduos, água renovável e tudo mais. Mas especificamente na área de energia, a gente tem uma equipe, que trabalha com algumas ferramentas que nós desenvolvemos, como o Hubgrade, que é um monitoramento online da questão de consumo de energia, para você entender exatamente aonde você pode atuar para fazer uma melhor eficiência energética e, com isso, dá para o cliente e, logicamente, indiretamente para o meio ambiente, uma condição melhor de consumir menos energia. Então, nós temos uma empresa aqui, inclusive com base aqui no Sul, a JTech, que é uma empresa dessa área de desenvolvimento de softwares e tudo mais, e, sem dúvida, ela fica específica em desenvolver softwares na nossa área, também de eficiência energética, para que a gente possa entregar para o cliente industrial uma melhor gestão da parte de energia, né. E logicamente combinada com outras, energias renováveis, como você falou, que também sofre também, assim, pelo que eu entendo, um pouco das mesmas, mesmos problemas de questão de funding, questão de distribuição. Então, por exemplo, nós temos uma planta de fornecimento de vapor para caldeiras com base em biomassa de eucalipto, né. Isso fica no Nordeste, é uma planta que antes usava o gás natural de petróleo, então foi substituído por biomassa renovável, a Braskem, lá em Alagoas. Outra planta também aqui da Camil, no sul, que usando casca de arroz, tá certo? Pra fazer a geração de eletricidade também, Legal. né. Então, assim, são exemplos que a gente traz para o mercado privado, principalmente industrial, da questão de energia e eficiência energética. Excelente. Em relação à descarbonização, como a Veolia está endereçando esse tema
E vocês têm metas, objetivos Sim. para reduzir emissões? Na verdade, assim, a Veolia é muito focada nessa questão de descarbonização. Mundialmente, a gente tem metas. Nós temos um programa instituído desde 2020, que é o Green Up, com metas em diversos temas, mas principalmente na questão da descarbonização. Na parte nossa aqui dos ecoparques, à medida que eu coleto o biogás e não deixo que ele emita para a atmosfera, causando aquecimento global. Eu trato esse biogás, eu faço desse biogás um combustível verde, eu estou descarbonizando, tá certo? À medida que eu consigo, da fração seca do resíduo, fazer um CDR, que a gente chama, que é um combustível derivado de resíduos, né? Basicamente, a fração seca, o que eu não consigo reciclar, eu trituro e mando, por exemplo, para um forno de cimento, para substituir um coque de petróleo por um CDR. Eu estou descarbonizando. Essencialmente, a atuação da Veolia é descarbonizar, né? Ela é Exa descarbonizante. Quando você exato, pega a gestão de resíduos, por exemplo, e evita o acúmulo de lixo, exato, a céu aberto, né, os exato. lixões, isso é descarbonização na veia, né? Na veia, inclusive, voltando àquela outra pergunta, para a indústria, a gente fornece esse trabalho. Assim, eu não quero simplesmente fornecer uma eficiência energética, mas o quanto isso eu estou ajudando a indústria a descarbonizar. A Entendeu? operação, perfeito. É isso aí. Bacana. Para a gente fechar, gostaria de capturar a sua impressão sobre o valor que um fórum como o InfraSul, você Aham. esteve no InfraNordeste Tive. também, o que gera de valor para a indústria da infraestrutura, né, não olhando para a empresa A ou B, ou governo A ou B, mas num todo, como aproxima público e privado e que valor isso gera para a infraestrutura como um todo, na sua percepção? Não, sem dúvida. O primeiro fórum que eu participei foi, em Recife, esse é o segundo. E realmente, assim, eu fiquei lá em Recife, continuo aqui muito bem impressionado com o trabalho que vocês fazem, porque, assim, seja da qualidade das pessoas que estão aqui, seja, da possibilidade que vocês nos dão de integração, conhecer, pessoas importantes para os nossos negócios, né. Então, eu particularmente não conheço outro projeto aqui no Brasil que tenha essa qualidade e essa eficiência nessa questão. Parabéns, realmente vocês estão de parabéns. Excelente. Muito obrigado pela entrevista, Breno, e eu desejo bons negócios, boas reuniões Obrigado, aqui em Henrique. Curitiba. Obrigado.